Hoje vamos conversar sobre plantas híbridas, aspectos técnicos, e o objetivo da Reivax é contribuir com o conhecimento, para toda a comunidade envolvida em projetos de geração centralizada, como proprietários, desenvolvedores de projetos, empresas de EPC e todos que possam aproveitar ou tirar proveito do compartilhamento desses conhecimentos. A nossa dinâmica hoje será a seguinte: nós vamos inicialmente conversar com um especialista em plantas híbridas do ONS e vamos abrir logo em seguida para perguntas. Quero aproveitar para agradecer ao ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico, na pessoa do engenheiro Leandro Deon Pena, que é o gerente da Gerência de Estudos Especiais da Diretoria de Planejamento da ONS. E, em especial, o engenheiro Paulo Eduardo Quintão, engenheiro de Estudos Especiais da ONS, que cedeu seu valioso tempo para conversar conosco hoje. A Reivax é uma empresa que fornece soluções de qualidade para o controle de energia no setor elétrico brasileiro e mundial. Possui soluções em mais de 40 países e tem matriz em Florianópolis, com escritórios em Montreal, no Canadá, e Baden, na Suíça. No próximo 1º de abril, a empresa vai completar 35 anos. E dentre as soluções fornecidas, a gente pode citar reguladores de velocidade para hidrelétricas, assim como sistemas de estação para aplicações desde grandes geradores de hidrelétricas e termoelétricas, como também sistemas de estação para compensadores e motores síncronos de grande porte. Além disso, a empresa também fornece sistemas de controle e supervisão para usinas fotovoltaicas centralizadas e presta diversos serviços, desde modelagem de unidades geradoras a estudos aplicados a usinas fotovoltaicas. Meu nome é Aníbal Abreu, sou gerente de marketing, produtos e novos negócios da Reivax. Passar a palavra agora para o engenheiro Quintão. Passo a palavra para você. Pode se apresentar, por favor? Ok. Bom dia, Aníbal. Bom dia a todos os presentes aí. Agradecer de antemão a participação de todo mundo. Tá? Esse é um tema, como você colocou, Aníbal, de extrema importância para o operador, né? A gente vai ver isso aí no decorrer da nossa conversa, né? A gente está tratando esse tema com a maior seriedade possível, né? Envolvendo uma equipe muito grande, né? Como você falou, né? O Leandro lá na EGE, por exemplo, tem 4 profissionais da EGE envolvidos, né? nessa trabalho. O pessoal do Núcleo Sul também está envolvido, junto com o pessoal do Núcleo Nordeste. Então, realmente, a gente está fazendo um trabalho muito forte nos últimos dias, tá? No sentido de atender esse prazo de 120 dias estabelecido lá pelo órgão regulador, né, pela ANEEL, na Resolução Normativa 954, né, que trata das usinas híbridas e associadas, tá? Então, bom dia a todos e vamos em frente aí, Aníbal. Então, primeiramente, até para colocar todo mundo na mesma página, né, é importante ressaltar, segundo a Resolução 954, a definição do que são plantas híbridas, né? Na verdade, a gente tem a central geradora híbrida por si só e as centrais geradoras associadas. Então, a gente, na verdade, vai estar conversando sobre esses 2 tipos de central geradora, né? Então, eu vou ler aqui exatamente qual a definição para que todos entendam sobre o que nós estamos falando. Então, central geradora híbrida é aquela em que a instalação de produção de energia elétrica é a partir da combinação de diferentes tecnologias de geração, com medição distintas por tecnologia de geração ou não, e são objeto de uma única outorga. Então, como são diferentes fontes de geração, pode ser solar com eólica, pode ser eólica com hidrelétrica, pode ser solar com hidrelétrica ou biomassa. Então, todas as combinações, a princípio, estariam sendo possíveis, certo? E as centrais geradoras associadas é quando a gente tem 2 ou mais instalações com a finalidade de produção de energia elétrica com diferentes tecnologias de geração, com outorgas e medições diferentes, né, distintas, e que compartilham fisicamente e contratualmente a infraestrutura de conexão e uso do sistema de transmissão.
Então, são diferenças sutis, né? Mas que permite diferentes fontes ou diferentes tipos de geração, fontes de geração de energia. Você pode comentar um pouco sobre isso, por favor, Quintão? Eu acho que é muito bem destacada essa questão, né? E eu acho que a ANEEL, quando fez essa resolução normativa, né, eu acho que ela acertou, tá? Ela acertou porque ela criou a figura, né, de central geradora híbrida, né, que permite que um empreendimento já nasça com a questão de hibridização nos seus controles, né? Então, isso é muito importante, né, porque você já permite, né, que o agente, né, o empreendedor, né, já faça todo o processo, né, de planejamento, compra de equipamentos da planta, né, tudo já pensando no finalmente fazer um projeto híbrido, né, e como você falou, das mais diversas tecnologias, a tecnologia não influencia no fato se a usina vai ser híbrida ou vai ser associada, né? Eu posso ter qualquer tipo de hibridização, qualquer tipo de associação, né? Então, posso ter associação de solar fotovoltaica com eólica, eu posso ter hidráulica com solar, eu posso ter bagaço de cana, né, cogeração junto com uma solar fotovoltaica para economizar o bagaço durante o dia e usar bagaço à noite, ou seja, é muito importante deixar claro, né, que qualquer, seja ela híbrida, né, associada, ou seja híbrida, né, na acepção da palavra, elas podem usar a mesma fonte primária, pode usar as mais diversas fontes primárias de energia. E a associada é justamente isso, né? Eu tenho uma usina já existente, né? E que eu quero, por exemplo, uma eólica, né? Eu tenho uma eólica no Nordeste, vai ser o caso clássico de associação, né? Eu tenho uma eólica já existente no Nordeste, está em operação, e existe a possibilidade, obviamente, de eu colocar vários painéis fotovoltaicos, né, criando uma planta fotovoltaica na parte de baixo dos aerogeradores, né? Então, eu aproveito uma área já existente, né, que está ocupada com uma usina eólica já existente, e aproveito também esse ponto de conexão dessa eólica já existente, né? Tá? Então, eu acho que esse foi o acerto, né? Que permite tanto as novas tecnologias entrarem do zero no processo de hibridização, quanto também a gente poder melhorar as usinas já existentes, as tecnologias de geração já existentes, criando uma planta híbrida associada, né, a partir da planta existente, tá? Então, isso aí é o que eu acho que é o grande acerto dessa regulamentação, tá? Certo. Permite, então, que se eu já tenho, então, só para ver se eu entendi, eu já tenho uma planta fotovoltaica, por exemplo, ou já tenho uma eólica numa região propícia, vamos dizer lá no Nordeste, e aí, pelo aproveitamento da área que eu já tenho, eu posso criar uma outra usina naquela região. É mais ou menos isso, né? Perfeito. E aproveitar, inclusive, um aspecto bastante importante, que eu acho que a gente pode ressaltar, no caso especial de eólica com solar, que é a complementariedade da geração, que acontece muito, até onde eu vi, no Nordeste, né? Ou seja, de dia você tem bastante insolação, bastante sol, e de noite você tem bastante vento, né? Não quer dizer que não tenha vento durante o dia, mas não, mas esse, Aníbal, é o caso clássico, tá? Uhum. Existe vento durante o dia, porém, você chega na parte assim de maior aquecimento durante o dia, a tendência do vento é diminuir um pouco. Né? E é justamente quando você tem a complementariedade, né, da fotovoltaica, né, gerando e reduzindo a intermitência da fonte eólica, né? Então é isso aí que é a parte interessante dessa hibridização, né, digamos assim, ou associação solar fotovoltaica, né? E é uma das propostas, né, da hibridização que levou a gente tomar esse caminho no Brasil, né? É justamente você reduzir essas intermitências das mais diversas fontes, né, renováveis, né, solar, fotovoltaica e eólica, né, no sentido de ter menos variância, né, de injeção de potência no grid, né, o que facilita, evidentemente, a vida do operador na operação, né, no dia a dia da operação. Tá? Ou seja, eu não preciso estar numa situação dessa que a gente está comentando, de solar com eólica, por exemplo, ter só geração eólica ou só geração fotovoltaica. Eu posso ter uma composição das duas em tempo real, correto? Exatamente. Essa é a ideia Desde da que eu hibridização, satisfaça né? as condições do ponto de conexão lá. Exatamente.
ultrapassagem do MUST. Do MUST, exatamente, do contrato do sistema de transmissão, exatamente esses pontos têm que ser observados, né? A gente vai desenvolver ao longo da tarefa, do podcast, a gente vai desenvolver esse ponto especificamente em relação ao MUST, né? Que nós temos uma proposta bastante concreta em relação ao MUST, tá? Certo. E uma curiosidade, a resolução 954, ela deu um prazo, né, de 120 dias para o ONS elaborar esses novos procedimentos de rede, né? Esses novos procedimentos vão abranger somente as híbridas ou vai haver uma revisão também de outros procedimentos só de solar, só de eólica? Como é que está sendo tratado isso, tanto em termos da revisão de procedimentos, se vai ser só para híbrida ou se vai ser uma revisão mais geral? E como é que está o trabalho de vocês, né, para atender esses prazos? Isso aí é uma pergunta bem interessante, tá? Eu estou aqui quase como um porta-voz, né, do grupo que está desenvolvendo esse trabalho dentro do ONS, sabe, Aníbal? Porque é um trabalho de vários engenheiros do operador, tá? E das mais diversas diretorias do ONS, tá? E o que acontece, tá, Aníbal? A gente está aproveitando, né? Eu vou agora me referir um pouco à parte técnica, né? Não tão regulatória, porque não é a minha área de especialidade, tá? Mas do ponto de vista técnico, né? O que ocorre é que a gente está aproveitando, né, essa oportunidade, né? E dentro dos requisitos que nós necessitamos que as usinas híbridas atendam para fazer uma inserção delas sem impacto, né, no sistema interligado nacional, né, a gente viu que não bastaria restringir apenas a requisitos de usinas híbridas, tá? Ou seja, não teria como eu fazer um requisito, né, que fizesse com que uma híbrida atendesse todos os requisitos necessários para essa inserção segura. Então, o que a gente observou, né, que era sim necessário fazer análise dos requisitos técnicos, né, das fontes, né, das fontes individualmente, né, das usinas eólicas, das usinas fotovoltaicas, né, de forma a tornar esses requisitos aderentes com o novo modelo de hibridização ou associação, né. Então, o nosso trabalho não se restringiu meramente à criação de um novo requisito de usina híbrida, né. Está também sendo feito uma revisão, principalmente dos requisitos de conexão, né, de usinas eólicas e fotovoltaicas, né, para primeiro, de alguma forma, atualizar esses requisitos, né, com o estado da arte que vem sendo feito aí no mundo, mas também adequando esses requisitos para poder, né, linkar com as usinas híbridas lá na frente, tá? Então, algumas coisas a gente está vendo necessidade de alterar devido à conexão, né, à possibilidade dessas tecnologias, e na opinião da gente, vão ser as tecnologias mais utilizadas, né, eólica e fotovoltaica, em usinas híbridas e associadas, tá? Então, estamos sim fazendo uma revisão geral desses requisitos aí, tá? Bom, eu vou aproveitar uma pergunta aqui da audiência que está relacionada ao que nós estamos falando agora, para não ficar depois, podia fazer essa pergunta depois, mas vou aproveitar aqui para enriquecer a discussão. Vou ler aqui um comentário / pergunta, né, do Valério Oscar. Ele fala assim: a hibridização de eólica com fotovoltaica não resolve nosso problema de despachabilidade. O que você acha da hibridização com usinas hidrelétricas reversíveis como com as fontes intermitentes? Inclusive, né, é muito boa pergunta, tá? Isso aí dá uma segurança energética maior ainda, né, do ponto de vista que você tem lá o acúmulo, né, da usina reversível, né, que pode ser utilizada como uma PCH, uma usina hidrelétrica normal, né? E sim, está previsto nesse modelo de hibridização, né, a possibilidade de você criar uma usina intermitente, uma fonte intermitente, né, com as centrais hidrelétricas reversíveis, tá? Justamente para tirar essa intermitência. Aí o que acontece, né? Não tem nada na regulação que proíba esse seu modelo de negócio, né? E você tem que fazer análise técnica, de viabilidade técnico-econômica, para ver se realmente esse projeto se sustenta economicamente, mas não há qualquer requisito que proíba isso, e nós vemos com bons olhos, né, como operador, qualquer coisa que reduza intermitência de fonte renovável, né, seja ela eólica, seja ela fotovoltaica, tá? Certo. E
para cumprir esses 120 prazos, vocês estão até adiantados, né? Até onde a gente... Eu não diria adiantado, porque o trabalho é muito grande, tá? O buraco é muito profundo, né? Então, como eu falei, as mais diversas áreas e diretorias do ONS estão envolvidas nesse processo, né? Eu diria para você que empenhado, né? todo mundo empenhado. É quase que, eu diria, uma mobilização de guerra realmente, né? Nos últimos dias, o assunto da equipe envolvida tem se resumido somente à usina híbrida, né? Porque envolve não só a modificação do requisito, tá? Mas essa proposta de modificação dos requisitos, ela não tem uma sustentação por si só, né? Então, nós estamos também fazendo uma nota técnica, né, com embasamento técnico do porquê nós estamos sugerindo essa modificação de requisito, né? Porque, eventualmente, isso vai para audiência pública, essa coisa toda. Então, a gente tem que ter uma sustentabilidade, né, do porquê que nós estamos mudando esses requisitos, tá, Aníbal? Isso é uma coisa muito importante. Tá? Então, não é só meramente, vamos atualizar os requisitos de rede. Não, os procedimentos de rede. Não, a gente está embasando tecnicamente o porquê a gente está fazendo isso. Tá? E depois, obviamente, nas audiências públicas, todo mundo vai poder dar a sua própria contribuição, né? Com certeza, com certeza. Tá certo. Bom, uma pergunta que... uma vez que já tem as centrais geradoras associadas, certo? Em que uma das plantas já pode estar com a outorga. Talvez uma questão um pouco regulatória, /técnica aí, né? Uhum. Acredito até que você já respondeu, mas os procedimentos atuais, por exemplo, de centrais fotovoltaicas e eólicas, também estão sendo revisados, né? Você já tocou nesse aspecto, né? Mas, em todo caso, talvez seja bom reforçar, né? Uhum. É exatamente isso, né? Que foi desenhado, né? Uma planta, vou dar um exemplo concreto, né? Uma planta eólica hoje existente que está querendo, por exemplo, se associar, né? O que vai acontecer? Essa planta, com uma fotovoltaica, né? Essa planta fotovoltaica que vai entrar, ela já vai ter que naturalmente atender os novos requisitos, né? Lá do procedimento de rede do submódulo referente aos requisitos de conexão das plantas fotovoltaicas, porque ela é uma nova usina. Porém, a própria usina eólica está concebido que nesse processo, né, de associação com essa nova usina fotovoltaica, ela também tenha que atender os novos requisitos. Tá? Ou seja, os novos requisitos são para uma planta híbrida, né, que surgiu de um processo do zero, né, que eu criei uma usina híbrida do zero, criando uma eólica e uma fotovoltaica do zero, ou, no caso de uma associada, né, que eu criei uma fotovoltaica associada a uma eólica já existente, e essa eólica também tem que atender os novos requisitos. Porque se não fosse assim, poderia haver dificuldade, né, da eólica antiga atender os requisitos da planta híbrida como um todo, né? Então, a gente pensou isso e talvez necessite a própria planta eólica melhorar algum requisito lá, né, ou se adequar a algum requisito ao processo de associação. E a gente encarou isso aí com muita naturalidade, porque isso deve ser analisado durante o próprio processo. O processo de hibridização, o processo de associação é um processo espontâneo do agente, né? Então, ele está fazendo essa análise. Então, ele tem que avaliar durante a análise se isso aí é economicamente viável, essa adequação que ele vai fazer ou não no próprio processo antes de solicitar a hibridização /associação, tá, Aníbal? É isso aqui, a gente está encaminhando dessa forma, tá? A hibridização associação é opcional, tá? Não é mandatória, né? Uma outra questão aqui que a gente levantou numa determinada condição operativa de rede, o ONS pode solicitar a redução temporária da geração da usina. Quando o agente gerador receber essa solicitação, existe uma ordem prioritária de redução em função do tipo de geração, se é solar, eólico ou alguma outra fonte de geração, ou é indiferente para o ONS? O ONS, no caso, vai olhar só do ponto de conexão para fora ou importa de alguma maneira de que fonte vem? Do ponto de vista elétrico, né, Aníbal? Eu vou falar um pouco do ponto de vista energético, eu não vou entrar muito em detalhe, porque do ponto de vista energético para o ONS,
seria o ideal, seria que ele otimizasse as fontes, né? Tá. Essa que é a ideia, né? Por exemplo, se ele tem lá uma solar, uma hidráulica, se ele está violando o MUST lá num determinado momento, o ideal seria ele reduzir a solar para manter a água lá na hidráulica de alguma forma, né? Então, do ponto de vista energético, isso seria ideal para o ONS. Agora, do ponto de vista de otimização dos recursos energéticos do Sistema Interligado Nacional. Agora, do ponto de vista elétrico, né, a gente está prevendo um controle centralizado da usina híbrida, né, que vai fazer essa coordenação entre as diversas fontes. Do ponto de vista elétrico, é indiferente para a gente se ele vai estar reduzindo no fotovoltaico, se ele vai estar reduzindo no eólico. É a prerrogativa dele ver qual é a melhor forma, do ponto de vista elétrico, de fazer a redução, tá? Entendi. No caso, quais são os principais desafios hoje na operação de sistemas híbridos, mesmo que esses sistemas representem um percentual ainda bastante modesto na matriz de geração? Vocês veem algum desafio, alguma coisa que precisa estar atento? E, bom, do ponto de vista de requisitos, né, a gente está atento, né, a justamente garantir que as plantas que vão entrar atendam os requisitos mínimos necessários, né? E isso aí faz com que, indiretamente, né, se tudo for cumprido como deve ser, a gente tenha uma garantia de operação mais segura desses empreendimentos, né? Uma coisa que preocupa muito a gente é a questão da intermitência, né? E, de certa forma, a proposta da planta híbrida e da planta associada, né, é reduzir essa intermitência. Então, nós só estamos vendo, né, uma vez que os requisitos sejam cumpridos conforme nós estamos planejando e propondo, né, no submódulo 210, eu vejo com bons olhos, né, essa questão de reduzir a intermitência, né? Isso aí eu acho que vai facilitar um pouquinho a vida do operador, né, na operação dessas plantas aí, tá? Ou seja, é algo bastante positivo Positivo. para o sistema como um todo, né? Não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. E no caso de procedimentos de rede, tem alguma distinção se a planta é híbrida pura ou se ela é associada? Ou Não, tem nada exatamente. Uma que... excelente pergunta também, tá, o Aníbal? A gente não está prevendo, por enquanto, tá, o trabalho não está concluído, ainda não vimos nenhuma necessidade, tá, de fazer uma distinção em procedimento de rede. Estou falando de requisito técnico, sempre eu vou estar falando de submódulo 210, requisito técnico aqui, tá? Ou seja, aspectos de engenharia, não aspectos regulatórios, tá? Em aspectos de engenharia, nós não estamos vendo qualquer necessidade de distinção entre plantas, as híbridas, né, ou as associadas. Os requisitos serão os mesmos. Até porque, como eu falei para você, os requisitos que estão sofrendo adequações são os requisitos não só da híbrida que estão sendo criados agora, mas os próprios requisitos das fontes primárias de forma individual, né, estão sendo alterados para refletir os requisitos que nós necessitamos para as híbridas, tá? Então, não tem qualquer distinção da associada para a híbrida pura, né, digamos assim. Tá? Certo. E nessa parte do controle, então, dessas plantas híbridas, existe alguma necessidade dos sistemas de controle lidarem com o amortecimento de oscilações eletromecânicas, né? O POD, no caso? O POD, né? O POD? Uhum. Como é que tá colocada essa questão hoje? Vamos lá. Historicamente, Aníbal, até conversei aqui com a equipe, né, sobre isso, né? Historicamente, a gente não tem observado qualquer problema, né, de oscilação eletromecânica oriundo da conexão dessas plantas híbridas, né? Ou seja, modos locais de oscilação, digamos assim, né? Do ponto de vista de modo local, né? Uma coisa mais restrita à região. Do ponto de vista de modos interáreas, né? Tem sido feito ao longo dos anos, desde 2000, sei lá, início dos anos 2000, né? Desde os primórdios da interligação Norte-Sul, né? Ações do operador, né, nos modos interáreos, né, estou comentando aqui especificamente do modo Norte-Sul, né, no sentido de colocar equipamentos sintonizados para amortecimento desse modo. Lá no início eram as usinas da Chesf, né, Paulo Afonso, Xingó e Luiz Gonzaga, né, aí a coisa foi evoluindo, colocou-se POD também no TCSC, né, depois o TCSC
perdeu a capacidade do POD por obsolescência lá do POD, não tinha mais peça de reposição, teve que descomissionar lá o POD, né, apesar dos TCCs continuarem em operação, só não está funcionando a parte variável. E aí, com os bipolos de Xingu, principalmente, nós colocamos um POD justamente para substituir esses PODs dos TCSCs que foram descomissionados, no sentido de amortecer o modo interárea da Norte-Sul, né? Na verdade, Norte-Nordeste com Sul-Sudeste, né? E esses são muito efetivos, né? Então, nós não vislumbramos, né? Também foi feita ação em Belo Monte, né? Para ajuste do PSS de Belo Monte, para amortecer também esse modo. Tucuruí também amortece esse modo, né? Principalmente a fase B lá de Tucuruí, fase 2, né? Tucuruí, fase 2. Então, nós não vemos necessidade, e não tem nada em procedimento de rede ainda, né? Podemos até discutir esse assunto ainda, né, porque ainda não está fechado a modificação no procedimento, nós não vislumbramos a necessidade de um POD em uma usina híbrida associada, né? Nem por modo interárea, pelos motivos que eu já falei, porque o bipolo é muito mais eficiente, né? As usinas hidrelétricas da ordem de 18 mil megawatts de Belo Monte, né? Então tem muita máquina lá, né? E as usinas da Chesf também, que estão sintonizadas nesse modo. Então nós não vemos, do ponto de vista de modo interárea, a contribuição, até porque pode até haver observabilidade, mas não vai haver controlabilidade, né? Ou seja, aquela energia gerada pelas híbridas não vai ter capacidade de amortecer esse modo norte-sul, né? Do ponto de vista de modo local, não temos histórico, tá? De qualquer oscilação que possa ser contribuído, né? Possa ter aparecido em que uma usina eólica ou fotovoltaica ter contribuído no amortecimento desse modo. A coisa é mesmo tratada a nível de geração hidráulica, tá? Então, não vemos, a princípio, necessidade, tá? Mas, de qualquer maneira, não está fechado, a gente pode discutir essa coisa aí no grupo, tá? Bom, você comentou já que estão sendo revistos todos os procedimentos e tudo mais, mas você poderia chamar a atenção de aspectos, assim, talvez mais críticos ou que precisem de uma atenção maior em termos de requisitos adicionais que a integração dessas plantas híbridas vão exigir? Que tipo de atenção, assim, é uma coisa um pouquinho mais específica, talvez seja uma novidade frente aos procedimentos de rede atuais, né? E que seria bastante positivo que quem está projetando novos parques fique atento para fazer a coisa como se espera, né? Essa daí, Aníbal, é a cereja do bolo, né? É o assunto lá que a gente tem discutido muito, né? E nós estamos visto aí nas últimas perturbações do Sistema Interligado Nacional, né? Excursões muito grandes de frequência, né? Com perda de bipolo, a frequência atinge 58,5, 59 Hz, né? Então, regulação primária é o termo em voga, né? Certo. Ou seja, eu tenho que ter a regulação primária do sistema interligado. Nós estamos num trabalho muito grande aí, desde 2019, dentro do ONS, né, fazendo várias ações aí, justamente no sentido de melhorar a regulação primária, né? Ensaios em máquinas hidráulicas, ensaios em máquinas térmicas para verificar o desempenho dessas máquinas, né? Consideração da altura de queda no modelo dos reguladores de velocidade lá das simulações de transistores eletromecânicos do programa NATEM, né? Nas análises de estabilidade do ONS, ou seja, está se fazendo um trabalho muito grande, né? Em termos de regulação primária. Então, quando caiu essa questão da usina híbrida lá, né, nós vimos uma oportunidade, né? O que acontece, né? A usina híbrida, devido a essa intermitência das fontes e o critério a questão da violação do MUST, né, pode haver uma capacidade de geração ociosa nessa planta híbrida, né? Então, o que acontece? A gente vislumbrou a possibilidade que um controle de frequência possa utilizar, né, num caso de uma oscilação de frequência do sistema, no caso de uma subfrequência, ele possa utilizar essa capacidade ociosa da usina, né, acima do MUST, né, porém, abaixo de um limite imposto pelo sistema de transmissão, por exemplo, ou seja, de um limite qualquer, né? Não seria uma reserva, seria apenas uma capacidade ociosa, né? Então, ele veria, né, esse afundamento de frequência do sistema interligado e utilizaria essa capacidade ociosa da usina híbrida no sentido de transitoriamente, né,
poder injetar essa potência e, eventualmente, até acima da capacidade do MUST. Tá? Mas isso aí a gente sabe que hoje violar o MUST, né, violar 1% do MUST, né, uma ultrapassagem de 1% do MUST, já tem uma penalidade para os agentes. Então, esse assunto tem que ser tratado. É claro que não pode o agente ser penalizado por ajudar o sistema interligado. Então, esse é um assunto tem que ter uma combinação entre uma a combinação parte com o zagueiro, né? com O que a gente, a parte financeira, digamos assim. com a parte regulatória, né? É o que a gente fala. A gente tem que combinar com o zagueiro, né? Então, a gente já externou essa questão para a ANEEL até em outras oportunidades, nessa oportunidade da regulação primária, que isso eventualmente pode acontecer. Hoje nada impede que uma usina eólica que tenha, é pouco provável, porém nada impede que uma usina eólica que tenha uma inércia sintética viole o MUST. Não existe esse controle que limite o MUST. Eventualmente pode até ser violado. Até mesmo uma usina hidráulica pode violar o MUST numa excursão de frequência do sistema interligado, se ele eventualmente tiver com uma queda favorável no reservatório, né? Ter um fundamento de frequência e a potência está próximo da nominal da usina. Então, são questões regulatórias que, de alguma forma, tem que ser tratada para a gente poder utilizar essa que a gente está denominando, né, dentro do nosso grupo, de capacidade ociosa de geração, que essa capacidade ociosa de geração se transforme em injeção de potência ativa no sistema interligado no ponto de conexão, claro, dentro do limite que o sistema de transmissão permite, né, o limite tem que ser estabelecido, né, vai ter que ser estabelecido em estudo, para contribuir com a recuperação da frequência e mais, né, num período muito curto, né, porque essa regulação é muito rápida, né, porque depende apenas de disparo de IGBT, essa coisa toda, né. Então, é uma coisa que tem uma ação muito rápida, da ordem não de uma regulação primária de uma usina hidráulica, mas uma coisa mais voltada para uma inércia sintética, né, de uma constante de tempo lá de inércia do sistema interligado, tá? Então, a gente está apostando nisso, a gente está apostando que vai se viabilizar um cenário regulatório que permita que todo mundo, que os agentes possam contribuir com essa injeção transitória de potência, né? Volto a falar, transitória não é uma violação de MUST em regime permanente. O MUST em regime permanente vai estar respeitado, né? Ou seja, a frequência fundamental, o MUST tem que estar representado, tem que estar respeitado. Transitoriamente, afundou a frequência, transitoriamente até a frequência voltar ao nominal, o MUST pode ser ultrapassado dentro da capacidade do sistema de transmissão. Mas isso tem que ser tratado de forma regulatória, né, como um todo, lá junto com o órgão regulador, de forma que essa ultrapassagem o agente não seja penalizado. Tá? Então, essa é a grande cereja do bolo que vem em termos de regulação de frequência das usinas híbridas. Tá? E está previsto esse requisito também para as novas usinas eólicas e fotovoltaicas, que eventualmente também tem alguma capacidade ociosa lá pelos mais diversos motivos, né? Curtailment, constraint off, ou seja, qualquer motivo lá de redução de potência, elas poderiam transitoriamente injetar potência e eventualmente ultrapassar o MUST. Não necessariamente vai ultrapassar, mas eventualmente poderia ultrapassar, tá? Como é que fica a parte de requisito de inércia sintética no caso de uma híbrida? É só a parte eólica que tem que responder? Ou como é que ficaria a parte da solar? Exatamente. A gente discutiu esse assunto no grupo, não teria, né, como fazer uma fotovoltaica, né, contribuir com inércia sintética, a menos que ela tivesse uma parte do parque lá como uma reserva, né? E a gente entende que a discussão de reserva é uma coisa muito mais ampla, porque envolve o aspecto financeiro, né? Então, a inércia sintética vai continuar, né, como é hoje, somente para os parques eólicos, tá? Não tem qualquer previsão de uma simulação eventual de inércia sintética através de uma reserva de potência lá um vertimento, né, de radiação solar num parque fotovoltaico, tá? Certo. E uma outra coisa, como é que fica a parte dos modelos para plantas híbridas? Eu vou apresentar o modelo da minha planta eólica e da minha planta solar, ou como é que isso muda alguma coisa? Em termos de modelo, não. O modelo não vai mudar nada do ponto de vista das fontes individuais. Vai ser tudo conforme submódulo de estudos lá, né? Se não me engano, 7.4, né? Onde estão definidos todos os requisitos que os agentes continuam tendo que enviar o modelo do CDU Anatem, no formato Anatem, para avaliação e início dos estudos pré-operacionais, nessa coisa toda. O que eventualmente vai mudar é, como eu falei para vocês, né? Vai haver um controle centralizado de parque. Está previsto a gente fazer um controle centralizado do parque híbrido associado, né? Então, eventualmente, vai ter, né, dadas as constantes de tempo que nós estamos estimando, né, da ordem de
poucas dezenas de segundos, né, do novo regime, né, transitório é uma perturbação, vai haver também a necessidade da modelagem desse controle, tá, também no programa NATEM, no CDU de programa NATEM. Tá, como é feito hoje com algumas usinas eólicas, né, que modelam, né, que tem um farm control, né, um controle do parque, né, e fazem esse modelo no CDU Anatem também, tá? Então isso aí vai continuar, talvez tenha esse playzinho, né? O que vai ser definido no futuro, né, que é um trabalho que também eu já sinalizei que a gente tem que fazer, tá? Eventualmente adequar também alguma coisa no comissionamento, no modelo de relatório de comissionamento dessas plantas, né? Porque pode haver alguma necessidade específica lá no futuro que a gente tenha que também analisar, tá? Então, é um trabalhinho futuro a questão do relatório de comissionamento, a revisão do modelo de relatório de comissionamento das plantas híbridas, tá? A gente tem aqui não é uma pergunta, mas talvez uma contribuição, um comentário na direção do que você falou, que tem que aliar a parte técnica com a parte regulatória. Eu vou ler aqui o comentário do Guilherme Domingos de Cerqueira. Essa questão deve ser melhor tratada de fato, pois já tivemos no passado ocorrências de afundamento de frequência em que grandes UHEs responderam corretamente pela sua regulação primária e, apesar de ajudar a salvar o sistema, né, foram penalizados, né, pela ultrapassagem temporária do MUST, né? Então, de repente, aí essa discussão vai ser bastante interessante, porque é preciso realmente alinhar as coisas, né? Deixa eu comentar um pouquinho Cerqueira aí. Cerqueira é sócio da gente aí nessa questão de regulação primária do lado de Furnas, né, Cerqueira? A gente tem trabalhado bastante nesse negócio, né? Mas é isso, Aníbal. A gente entende, né, e já sinalizamos essa questão para a ANEEL, né, que o fato é que não pode ser penalizado por conta de uma excursão transitória, né, de frequência no sistema interligado nacional, que depois, naturalmente, a máquina, recuperando a frequência, ela vai voltar ao patamar original de geração sem violar o MUST em regime permanente, né? E esse assunto veio em voga porque a gente descobriu, né, nesse trabalho de regulação primária, muito engessamento, né, de regulação primária de algumas usinas, justamente no sentido de não ultrapassar o MUST. Ou seja, o cara colocava um limitador lá no regulador de velocidade para a máquina não abrir o distribuidor acima da potência mecânica nominal e a máquina... O que acontecia? A máquina não respondia transitoriamente a um evento de subfrequência no sistema interligado para não violar o MUST, né? Então, essa é uma questão bastante séria, né? A gente não quer de forma nenhuma que seja colocado um limitador de abertura lá, que seja, né, no distribuidor, de forma que a máquina não contribua acima do MUST. A gente quer resolver estruturalmente, né, regulatoriamente esse problema para não ter nenhuma penalização em caso de ultrapassagem transitória devido a um evento de subfrequência do sistema interligado, tá? Essa é a nossa ideia, tá? Certo. Bom, vamos ver se eu tenho alguma pergunta a mais aqui. O pessoal da audiência não mandou mais. Bom, eu acho que a gente tocou alguns pontos principais, né? Não sei se você teria mais algum comentário que você julgue assim interessante que a gente não cobriu, que seria interessante compartilhar. Você já falou desse aspecto da frequência, que é um ponto que bastante sensível aí por questão de não penalizar quem está ajudando o sistema, né? É uma coisa que tem que ser devidamente ajustada. Mas, eventualmente, tem mais algum aspecto, fora a parte de frequência, que hoje a gente não vê no procedimento de rede e que vai aparecer? Sim, vai aparecer. Vou adiantar uma questão relativa a controle de tensão, né, do parque, né? Hoje, o controle de tensão, né, do parque, não existe qualquer requisito de tempo, né? Ou seja, quando você não tem um parque, né, solar fotovoltaico ou mesmo um parque eólico, né, que não tem um controle centralizado, a regulação, né, a resposta transitória, né, a um evento de afundamento de tensão do parque, ele é muito lento, né? Certo. E é muito lento porque não existe no requisito um tempo de resposta definido, né?
que caracterize aquilo ali como um desempenho transitório. Então, é como se aquilo ali tivesse no requisito hoje como um desempenho quase estático, né, digamos assim. Então, você tem um afundamento de tensão, por exemplo, na área de um parque eólico, né, dos parques que não têm esse requisito de tempo atendido conforme a gente imaginava que fosse atendido, né, que tem um afundamento de tensão, ele vem lentamente, é uma coisa da ordem de minutos para contribuir com o aumento da tensão, com a contribuição de aumento de tensão, de injeção de potência reativa para corrigir a tensão. Então, esse desempenho lento não é o que a gente precisa para operar corretamente o sistema interligado. O problema maior é o transitório, né? Não é o transitório, exatamente, entendeu? Controlar o que está em regime é fácil. O set point eu peço para o parque, entendeu? Eu quero ter um desempenho transitório. A gente entende, né, que a gente nunca vai ter, né, até por questão de estabilidade do parque como um todo, né, a gente não vai ter um tempo equivalente a um regulador de tensão com estatriz estática de uma usina hidráulica. Né? Porém, a gente espera um desempenho da ordem de poucas dezenas, né, ou se uma dezena de segundos. Né? A gente não espera uma coisa muito lenta como é feito hoje. Né? A gente espera que haja um sistema dedicado, né, que de preferência não utilize o SCADA, né, por questões do tempo de latência do SCADA, essa coisa toda, né, ou seja, um controle de tensão, né, evidentemente um controle de tensão que forneça um desempenho transitório do parque do parque de eólico ou do parque fotovoltaico, tá? É isso que a gente espera. Então, a gente deu uma, digamos assim, uma reescrita nesse requisito para poder ter esse requisito de tempo de resposta, né? Mas nota... usar mais o transitório. Mas nota, isso aí, nota bem, isso aí não vale para quem já está existente, vale sempre para os novos, né? O procedimento de rede, quando entra em vigência, só vale para os novos. Os antigos continuam como é hoje, sem qualquer requisito de tempo, apesar da gente fazer reuniões, né, durante os estudos pré-operacionais, durante o comissionamento, e mostrando, ó, a gente precisa de um desempenho melhor. A maioria dos agentes são sensibilizados, né, na nossa causa e tentam resolver esse problema diminuindo os tempos lá de resposta do controle de tensão, tá? A nossa experiência é muito boa nesse sentido, tá? A menos que ele queira converter numa híbrida, né? Aí não tem jeito, aí vai se enquadrar o novo requisito, exatamente, né? A fonte existente vai ter que ser enquadrada a esse novo requisito, tá? Mas, em geral, a gente tem tido muito boa, digamos assim, resposta, né, dos agentes no sentido de tornar esse controle mais rápido, tá, Aníbal? Essa que é a verdade. Tá? Bom, acho que não tenho mais nenhuma pergunta aqui da audiência, não tenho minhas perguntas também eu já esgotei. Eu acho que nós cobrimos bem os pontos aí, todos, né? A gente vai ter um período também aí de audiência pública em que vão acontecer muitas contribuições, né? Deixa eu ver, chegou mais uma aqui, vamos ver. Vamos ver se o pessoal se anima a fazer mais alguma pergunta. Então, Flávio Mendonça, no caso de inércia sintética, há aerogeradores mais antigos que não possuem. No caso de instalarmos uma usina associada a essa usina eólica, será necessário alterar? Se tudo correr como nós estamos planejando, Flávio, exatamente, você vai ter que adequar essa usina antiga, né, porque ela já é uma usina existente, né, e como a gente entende que o processo de associação, né, é um processo espontâneo da parte do agente, né, ninguém obriga a fazer associação, sim, isso aí tem que ser analisado, né, nessa sua análise aí de uma eventual hibridização, associação, porque você vai ter que se enquadrar realmente ao novo requisito que exige que os aerogeradores tenham inércia sintética, tá? Porque é um novo caso, né? Exatamente. É uma nova usina, do ponto de vista regulatório, é uma nova usina. Exato. Né? Então, vale o procedimento que está sendo exigido, né? Isso. Certo. Vamos ver se chega mais alguma pergunta aqui. A Thalia agradeceu aqui, muito bem. Bom, eu acho que nós cobrimos bem aqui, a menos que chegue mais alguma pergunta. Eu agradeço muito o tempo aí, que eu sei que tempo é uma coisa que agora na ONS está valendo ouro, né? Porque vocês estão trabalhando bastante aí para... Então, agradeço de todo o coração aí essa disponibilidade tua para falar com a gente, né?
que eu sei que vai ter que compensar isso aí de alguma maneira depois, né? Mas agradeço muito, então, Quintão, a sua contribuição aqui. Esperamos poder falar oportunamente aí de novas questões aí regulatórias ou de técnicas, no caso, com a ONS. E muito obrigado pela ONS ter cedido o seu precioso tempo. Eu que agradeço aí, Aníbal, a oportunidade, né? É como eu falei, né? A gente está terminando aí no trabalho, né? Mas é muito importante, né? Esse canal de comunicação que a gente viabiliza aí de vez em quando com vocês, né? Justamente o público aí é altamente capacitado, né? E a gente já adiantar alguns pontos, né? Para todo mundo ir pensando, né? E tentar da melhor forma conseguir fazer as coisas no sentido da gente melhorar a nossa operação do sistema interligado, né? Essa que no fim das contas, é todo, acho que, o objetivo de todo mundo, tá? Tá, joia. Muito obrigado, então. E eu espero poder trazer novos podcasts. A gente está testando esse modelo, né? Hoje teve um probleminha técnico aí, que a gente mudou as temáticas que a gente fazia, mas acredito que no próximo a gente não vai ter esse problema. E é uma forma um pouco mais informal aí da gente tratar os assuntos. Espero trazer novos temas aí para a audiência que contribuam, como eu falei no início, né? Para espalhar o conhecimento, né? E que tudo contribua para que o sistema funcione melhor. Tá bom? Perfeito. Muito obrigado, então. Um Vamos lá, abraço. pessoal. Um abraço. Boa tarde, bom dia para todo mundo aí. Tchau, tchau. Tchau.